Boa noite, amigo caminhoneiro. Estamos com mais um programa do Transportador para aquele que abastece o país. E esta noite nós vamos ter o prazer de entrevistar o Guilherme Junqueira Franco, gerente nacional de vendas e marketing da Gurd do Brasil e especialista consultor em pneu. Guilherme, muito obrigado, nosso boa noite por estar nos concedendo e falando um pouquinho de pneu, que nós queremos aprender, saber como usar pneu para não gastar, hein? Eu é que agradeço, Norival, a oportunidade, o convite de poder estar aqui junto com vocês essa noite. A Korg no Brasil, ela já está há anos aqui nessa empresa, ela está atuando aqui no mercado brasileiro. Você diria em quanto tempo ela está aqui já nos atendendo o povo brasileiro com pneu, com os seus trabalhos? Norival, a Korg ela está no Brasil desde a década de 70. Através de representantes, mas com operação própria há 3 anos. O que é isso? Ela resolveu ter uma operação própria no Brasil, que no futuro próximo o Brasil vai ser um centro exportador para a Latinoamérica. Então nós vamos ter em breve uma fábrica no Brasil para abastecer toda a Latinoamérica. E o Brasil foi um país escolhido dentre 6 países que a Korg tem operação própria no mundo. O Brasil é um deles. O que é Korg? A Korg é um fabricante mundial de equipamentos para balanceamento, alinhamento e montagem de pneus, sendo que são equipamentos de alta tecnologia, de ponta, e a gente investe muito na tecnologia touchless. O que é o touchless? É uma operação que o equipamento trabalha com o mínimo de interferência do operador. Para que isso? Quando você tem um equipamento automatizado, o nível de erro se torna muito pequeno. Então a máquina faz praticamente a operação sozinha, tanto na montagem do pneu, no balanceamento e no alinhamento. Então são equipamentos que exigem muito pouco do operador. Ela só trabalha em termos do pneu só para caminhão ou trabalha nos leves, no automóvel também? Na linha de automóveis, tudo praticamente. Na linha de caminhões, a parte de balanceamento, alinhamento e montagem também. Mas como o programa é do transportador, eu vou tentar trabalhar um pouquinho mais para o transportador para ele aprender como usar o pneu. Nós temos algum novo segmento para os pneus, para transporte rodoviário? Olha, novidades com pneus, teve uma época que teve muita novidade. Quando foi lançado o pneu radial, teve uma mudança muito grande para as fábricas introduzirem o pneu radial no mercado. Tinha uma resistência em aceitação, mas o tempo foi dizendo que era o melhor pneu na época, era o radial. Hoje praticamente 100% dos veículos saem de fábrica com pneus radiais, nenhum sai mais com pneus diagonais. Mas existe ainda a fabricação, alguns nichos de mercado ainda usam os pneus antigos, os diagonais. Mas hoje 100% é radial. E aí houve uma evolução do radial para o radial sem câmara, que hoje também, grande maioria dos pneus que saem de fábrica saem sem câmara, que também é uma evolução por não ter a câmara de ar dentro do pneu. Por que isso? A câmara de ar ela é um peso a mais, é um item de inventário a mais e é um item que também pode dar problema. Então ela foi eliminada dos pneus atuais, visando essa redução de peso, de custo, de estoque e de segurança. Um pneu sem câmara... Já que você está falando de custo, para o caminhoneiro, para ele entender, o que ele teria que estar fazendo para ele poder otimizar ali o custo desses pneus dentro do negócio dele? O principal fator que demanda do custo é pressão de ar. Isso é o primeiro item que influencia no desempenho do pneu. Então, se você tiver um cuidado com a pressão de ar, você já elimina boa parte dos problemas e você consegue alongar a vida do pneu. Então, eu como consultor na área de pneus de caminhão, eu pego muito nesse ponto, no ponto da pressão de ar. E ligado à pressão de ar está
a sobrecarga. Eu queria que você falasse até um pouquinho mais na linguajar do caminhoneiro. Sim. A pressão de ar, ele vai entender que é calibrar... Calibragem do pneu. Tá. Agora, existe uma dúvida muito grande, que o caminhoneiro, quando ele está aí na rua, ele escuta de tudo. Então, ele vai numa borracharia, o borracheiro manda ele colocar 100 libras. Ele vai num truck center, o pessoal do truck center manda colocar 110. Ele vai numa concessionária, a concessionária manda colocar 120. Então, realmente, existe uma divergência de informações muito grande para o caminhoneiro. Então, existe uma forma de saber qual é que é a pressão correta. E não existe uma pressão padrão. Isso que o caminhoneiro precisa saber. Não existe uma pressão padrão e ele tem que saber qual é a pressão dele. Porque a pressão sempre é determinada em função da carga que ele está carregando em cima do caminhão. Então, isso é primordial. Ô Guilherme, todos os pneus, ele tem lá a sua marcação que ele tem, que ele se determina a velocidade, ele se determina peso, Carga. ele se determina tudo. Por que não simplificar para o caminhoneiro poder entender isso? Que a maioria não entende. Na realidade, esse complicador que você está falando é que aquilo tudo está em códigos, né? Então, para você saber o que está escrito ali, você precisa ter uma tabela para você poder transformar aqueles códigos numa informação precisa. Por exemplo, a velocidade que o pneu suporta, ela é dada por uma letra. Então você precisa olhar a letra que é aquele pneu, olhar numa tabela para saber quantos quilômetros por hora aquele pneu suporta. Mesma coisa a carga. Quanto de carga que aquele pneu suporta. E isso também está escrito no pneu, mas através de um código, que são números, que você tem que ir numa tabela e aquele número corresponde a tantos quilos. Então você tem razão, a coisa não é simples. Ela poderia ser muito mais simples, que seriam somente as fábricas colocarem quilos em quilômetros por hora. Seria mais fácil e seria um meio do caminhoneiro, senão ele vai ter que estar carregando lá uma tabela e que ele ainda tem que ir na internet, porque eu nunca peguei essa tabela em lugar nenhum para mim poder estar fazendo isso. Não, essa tabela ela é editada pela ALAPA. A ALAPA é a Associação Latino-Americana de Pneus e Aros. E essa tabela ela é vendida pela ALAPA. Então o acesso é complicado. Mas normalmente nos truck centers, nas recapadoras você consegue essa tabela, mas ela é negociada, vendida por essa associação. Mas o que você falou, realmente é um livro, porque nesse livro inclui tudo, é pneu de passeio, de caminhonete, de caminhão, agrícola, fora de estrada, fala sobre rodas, fala sobre câmaras de ar, bicos, protetores. Então esse manual ele é uma bíblia de pneus. É uma coisa complicada, né? Complicada. Porque fica difícil de você entender, que senão daqui a pouquinho também os remédios vai estar com a bula lá e vai ser vendida do outro lado, né? Exatamente. Nós temos que tomar cuidado com Exatamente. É um complicador que eu acho que sem necessidade. É que esses códigos, Norival, só para você entender, esses códigos são internacionais, eles são mundiais. Então, como para o mundo inteiro são os mesmos códigos, aqui no Brasil você tem esses códigos internacionais e tem códigos que são específicos para os Estados Unidos, que também está lá no pneu. Então são certificações que os pneus têm para rodar em Europa, Estados Unidos, Brasil, onde quer que seja. Mas não invalida o que você disse de ter esses números mais claros para o usuário, para o caminhoneiro. Você que é um professor no entendimento de pneu, o que você me diria do pneu? Porque para nós transportadores, nós enxergamos ele está no topo do custo da operação. O que você enxerga isso? Ele, se saber lidar com ele é uma peça de lucro ou de economia? O que eu tenho que considerar? Olha, o pneu, ele realmente ele está lá em cima na tabela de custos, na planilha de custos da operação de um caminhão, na operação de uma transportadora, mas apesar dele representar um alto custo e dele estar lá em cima, ele é um dos itens onde você tem mais oportunidade de redução desse custo. Por que eu digo isso? Porque você tem várias coisas que você pode fazer com o pneu para ele durar mais. Por exemplo, o que eu falei, pressão de ar, cuidar da pressão de ar do pneu, cuidar da carga que você está transportando, evitar a sobrecarga em cima do pneu, a questão da manutenção mecânica do veículo, alinhamento, balanceamento,
a verificação das peças móveis, como pivôs, terminais e buchas. Isso tudo faz parte dos itens que influenciam no desgaste de um pneu. Tudo. Além de colocação da carga mal colocada. Sim, sim. Às vezes você posicionando a carga, e principalmente as cargas indivisíveis. As indivisíveis, se você colocar lá meio metro para trás ou meio metro para frente, você faz uma grande diferença na incidência de carga nos pneus, na distribuição de carga entre todos os pneus. Mas aí a gente já está entrando numa área mais técnica, né? Numa área de engenharia, mas é possível você redistribuir essa carga e ter menos incidência de sobrecarga em cima dos pneus. Um momento só, vamos para o comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Voltamos com o programa do transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando o Guilherme Junqueira Franco, gerente nacional de vendas e marketing da Korg do Brasil. Agora nós temos hoje, que nem no caso dos pneus sem camas, quando ele fura, nós temos aqueles produtos para poder fazer o conserto do pneu, que é os cravos, que injeta, alguma coisa assim. É confiável? Não. Os fabricantes de pneus, eles condenam tudo que vai dentro do pneu. Então, vira e mexe, a gente escuta falar, agora tem um balanceamento que você coloca dentro do pneu, que não precisa colocar chumbo, então é um balanceamento que está rodando lá dentro. Não. Outra coisa que você falou, os líquidos que você injeta lá dentro do pneu, que tampa o furo automaticamente assim que o pneu for furado, ou os macarrões que eles colocam de fora para dentro. Gente, nada disso é indicado pelo seguinte, o pneu ele tem um composto interno que é de bromobutil. O que é isso? É um composto sintético que vai colocado dentro do pneu, que ele faz o papel da câmara de ar. Então, quando se retirou a câmara de ar, na realidade não simplesmente pegou a câmara de ar, jogou fora e não tem nada lá. Tem um composto por dentro que é um composto 100% sintético. Ou seja, ali não tem nada de borracha. E que ele já faz parte do pneu. Faz parte do pneu como se fosse uma câmara de ar colada dentro do pneu. Então o que acontece? Quando tem uma perfuração, um prego, um parafuso, esse composto ele envolve esse objeto para não deixar que o ar saia. Mas tem uma hora que esse pneu precisa ser consertado. Então quando você retira esse objeto, você tem que fazer um conserto no lugar para evitar que água e sujeira penetrem por essa perfuração, porque o que vai acontecer? Na malha de aço que tem debaixo da banda de rodagem, se você deixar aquilo exposto, aquilo com o tempo vai oxidar. E oxidando ele pode gerar uma separação. Então às vezes você vê um pneu que separou, aí defeito de fabricação. Quando eu vejo o jacaré aí? O jacaré pelas estradas,
Às vezes é um defeito ou do pneu novo, ou da recapagem, ou foi provocado por um furo, por uma penetração. Porque essa malha de aço, ela não é inoxidável. Então, se entrar sujeira e umidade por ali, isso começa a crescer e separa. Separa a ponto de sair o jacaré inteiro, né? No caso, para nós poder fazer uma reforma num pneu, nós temos que tirar a borracha da banda de rodagem. Então, nós se aproximamos dessa malha de aço. Sim. Vale a pena reformar o pneu? O pneu de caminhão, ele foi feito para ser reformado. Então, vale a pena sim, porque o que acontece? Quando você usa o pneu novo, ele te custou X reais por quilômetro rodado. Vamos dizer que o pneu custou, vamos jogar um número hipotético, só para que vocês entendam. Vamos dizer que na primeira vida do pneu, ele custou, depois que ele acabou a primeira vida, custou 10 reais por quilômetro rodado. Não é esse número é só um exemplo, ok? Quando você reforma ele e você investiu naquela carcaça um volume de dinheiro, você investiu muito menos do que um pneu novo. Então, quando você junta a vida dele em banda original e mais uma recapagem, esse custo diminui pela metade. Aí você faz mais uma recapagem. Então você tem a primeira vida, a segunda vida e a terceira vida. Então cada vez que você faz uma recapagem, você vai diminuindo o custo dele. Então o pneu tem que ser recapado de caminhão, porque o pneu de caminhão ele tem uma carcaça que foi construída para isso. Por exemplo, pneus de passeio não tem essa carcaça para ser reformado. Então o pneu de passeio alisou, sucata. O de caminhão não. Você tem... Agora você pode me perguntar qual é o limite disso? Até onde eu posso? Quantas vezes eu posso reformar um pneu? Esse limite depende muito do uso. Por exemplo, uma empresa de ônibus urbana, ele recapa 7, 8 vezes um pneu. Por que isso? Porque as vidas são sempre curtas. As vidas do pneu de ônibus. Porque ele consome muita borracha. Então a carcaça... Ela suporta mais reformas porque tem menos quilometragem em cada reforma. Já um caminhão que roda na estrada, que ele roda aí 100 mil quilômetros com pneu, o que acontece? Você só vai conseguir fazer uma reforma ou duas, quando muito. E as indústrias recapadoras, elas são, vamos dizer assim, confiáveis em fazer um bom trabalho? Existem dois segmentos aí. Existem os fabricantes de matéria-prima para reforma de pneus e existem as reformadoras. Então hoje existe um processo de certificação das oficinas reformadoras, das recauchutagens ou das reformadoras. Eu acho que o caminhoneiro, o usuário, tem que tomar muito cuidado quando ele escolhe quem vai fazer a reforma do pneu dele. Porque existem reformadoras e reformadoras. Existem aquelas certificadas pelas companhias, que fazem um bom trabalho, que usam material original do pneu novo, ou mesmo que não seja original, mas que seja de um fabricante que tem uma boa qualidade, existem alguns aí no mercado, e ter assim, reformadoras que recebem assistência do fabricante do pneu. Então, é o que eu digo, cuidado com reformadora barata. Isso eu sempre pego, porque quanto mais barato, pode crer que o serviço não vai ser de primeira. Porque eles estariam usando material de segunda, não é homologado por nenhum fabricante de pneus, então aí a coisa começa a ficar um pouco complicada. Por isso que você começa a ver em estrada os jacarés jogados por aí, muitas vezes é na operação da reforma que teve algum problema. Só para você ter uma ideia, Norival, uma simples gota de suor que cai numa carcaça do pneu enquanto você está reformando, aquilo lá na frente pode causar uma separação e arrancar toda a reforma do pneu. E nós temos dentro do pneu, que vamos voltar um pouquinho mais naqueles códigos que ninguém entende, que são poucos que entendem. Nós temos também a durabilidade de vida desses pneus, né? A minha pergunta seria, não adianta o caminhoneiro ir lá só porque hoje ele conseguiu fazer um bom frete, ter um dinheirinho, dizer eu vou comprar um pneu, guardar ele para me usar daqui 5 anos, que provavelmente ele vai ter prejuízo em vez de lucro. Ou estou errado?
Não, os pneus, eles no composto, quando você faz aquela massa para fazer o pneu, usam-se muitos óleos ali. Então, se você deixar esse pneu muito tempo guardado, esses óleos começam a secar. Então, você pega pneus antigos aí, principalmente de carros antigos, se você for olhar, se você for analisar a borracha, você vê que ela está toda rachadinha. Está ressecado. Ressecada. Por quê? Porque esses óleos, eles evaporaram e a borracha resseca. Então não é um bom negócio você comprar pneu e guardar. Outra coisa, o pneu tem 5 anos de garantia. Essa garantia, ela conta a partir da data da emissão da nota fiscal. Então se você comprar um pneu e for usar ele daqui 5 anos, ele já está fora de garantia. Então não guarde pneus, que não é realmente uma boa opção não. Compre e use, que é para você ter todos esses 5 anos de garantia. Por que você fala da nota do momento que compra ele e sai a nota? Ele não é da fabricação? Porque vamos dizer que a loja de pneu comprou e deixou ele lá encalhado lá um ano. Não, o que vale é a emissão da nota. Porque você, para não correr esse risco de a loja ter estocado esse pneu e você, em vez de ter 5 anos, ter 4 anos, 3 anos. Então, o que vale é a emissão da nota fiscal, para você ter realmente os 5 anos, né? Não é da data de fabricação. A data de fabricação, ela serve para quando você não tem como comprovar quando você comprou o pneu, ok? Quando o caminhoneiro, o frotista, ele teve um problema, mas ele não tem mais a nota fiscal, aí a única alternativa é olhar quando que esse pneu foi fabricado, para você ter um prazo. E brincar nos códigos. Hoje a data de fabricação está mais clara um pouco, né? Porque antigamente você tinha uma tabela enorme para você saber quando o pneu foi fabricado. Hoje, o que acontece? Nos 4 últimos números, os 4 últimos dígitos do número de série do pneu, indica a semana e o ano de fabricação. Sim. Então hoje está mais fácil. Antigamente você tem que consultar um monte de tabela para você descobrir. Mas já de algum tempo para cá, e isso foi uma determinação do Departamento de Trânsito dos Estados Unidos, que isso se tornou mundial. Então todos os fabricantes de pneus no mundo inteiro usam esse sistema. Então são os 4 últimos dígitos, é a semana e o ano de fabricação do pneu. Vamos para mais um comercial. Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando o Guilherme Junqueira Franco, gerente nacional de vendas e marketing da Corg do Brasil.
E tem alguma surpresa para nós, como nova tecnologia, tanto para pneus novos ou para recapagem, para transportes rodoviários? Nos pneus novos, a grande novidade agora é a utilização de sílica no composto. Então, o que isso provoca no pneu? Ele roda mais livre o pneu, isso só de colocar essa sílica no composto. Isso faz com que o pneu rode mais livre e você consiga uma melhor economia de combustível. Então essa é a última novidade. E tem o que é a sílica? A sílica é um composto natural. Mas isso ele deixa a peça, o pneu mais leve? Não, ele faz com que o pneu rode mais livre. E por isso que provoca a economia de combustível. Mas ele não provoca com mais pressão nesse pneu? Não. A pressão de ar é um capítulo à parte, porque a pressão de ar, ela é, como eu disse no começo, ela é definida em função da carga que o pneu está transportando em cima dele. Então, se você aumentar a pressão de ar, você vai ter o pneu mais duro. Ele está rodando mais livre? Está rodando mais livre, mas ele está fora da pressão de ar normal. Essa pressão de ar acima, ela pode provocar uma ruptura dos cordonéis que fazem parte da carcaça. Por isso que a pressão tem que ser muito bem cuidada, ok? E essa pressão, ela não se pareia com a própria temperatura da rodovia? Sim, o que acontece é o seguinte, o pneu ele sempre tem que ser calibrado frio, porque quando esse pneu começa a rodar, principalmente em temperaturas altas, temperaturas de asfalto altas, essa pressão ela aumenta. Por que ela aumenta? Porque a temperatura do pneu aumenta e, consequentemente, a pressão também aumenta. Mas isso está previsto na construção do pneu. Então, antigamente tinha a prática de motoristas muito cuidadosos, mas esse cuidadoso assim, soa um pouco estranho, porque o que acontecia? Ele saía com o pneu com 100 libras de manhã. Aí ele rodava 1 hora debaixo do sol quente, ele ia medir a pressão, estava com 110. O que acontecia? Ele ia lá, baixava 10 libras. Aí ele rodava mais 1 hora, ia lá medir a pressão, o pneu estava com 120. Ele ia lá, tirava mais 20. Isso é um perigo, porque o que acontece? Conforme você vai tirando o ar de dentro do pneu, as moléculas de ar que estão lá dentro têm mais espaço para se chocar. Quanto mais elas se chocam, mais aumenta a temperatura. Só que quando ele está tirando pressão, ele está tirando ar, ele tá medindo só a pressão, não está medindo a temperatura. Então cada vez a temperatura vai aumentando mais e ele está rodando com menos ar lá dentro. Então chega uma hora que o pneu entra em autocombustão. O que é isso? O pneu pega fogo sozinho. Então às vezes você vê caminhão queimando na beira da estrada porque foi provocado pelo pneu que atingiu uma temperatura muito alta. Isso pode acontecer também com um simples furo. De repente ele não viu que um pneu furou lá atrás, esse pneu vai rodando sem ar, essa temperatura vai aumentando até ele entrar em autocombustão. Você que que entende tudo sobre o pneu, você é a favor dos rodoares, dos calibradores disso nos veículos? Essa é uma outra questão que a gente sempre é consultado sobre essa questão. O que acontece? Esses sistemas automáticos de pressão de ar, e cada dia a gente vê coisa nova no mercado sendo lançada, acontece o seguinte, quando você instala esses equipamentos, esse equipamento demanda muita manutenção, ou seja, você tem que fazer uma manutenção constante desse equipamento. Outra coisa que tem que ser verificada é a precisão desses equipamentos. Porque o que acontece? Você compra um equipamento novo, 0 km. Lá no painel do caminhão você define que o pneu tem que rodar com 110 libras. Então você, na sua cabeça, o problema está resolvido. Então você considera que toda a linha de ar dali para trás está com 110 libras. Nós já fizemos testes, nós desenvolvemos um calibrador especial, porque quando você coloca esse sistema, você não consegue mais verificar a pressão, porque o calibrador não entra. Então nós desenvolvemos um calibrador para testar se lá no pneu, lá atrás, no finalzinho da linha, se tem essas mesmas 110 libras que estão reguladas no painel. E pasmem, dificilmente estão. Então eu já cheguei a medir 2 pneus montados em conjunto duplo, o pneu interno com uma pressão, o externo com outra pressão e a linha de ar com uma terceira pressão diferente. Então é que eu digo, o equipamento, ele é bom, é ruim?
não posso dizer. O que eu acho que falta é um pouco de precisão nesses equipamentos. Agora, uma coisa que ele te traz é uma tranquilidade de que se o pneu for furado, ele mantém o pneu cheio. Ou quase, né? Ou quase. Então isso, o que acontece? Você está em cima de uma ponte Rio-Niterói. O teu pneu fura, você não precisa parar em cima da ponte para trocar. Então você pode ir até um lugar mais adequado para fazer a troca do pneu. Agora, com relação à precisão da pressão de ar, isso é uma questão que eu acho que precisa evoluir bastante, por experiência própria. Nós temos, eu fico vendo aí, lendo algumas coisas, que nos países europeus, aí, Japão, por aí, todas as partes de reformas de pneu, eles consideram isso também uma indústria verde. No Brasil, por que isso não acontece? Olha, também é uma indústria verde. Por quê? Porque você está reaproveitando uma carcaça. Então isso faz parte da sustentabilidade. Por quê? Você imagina se cada vez que o pneu alisasse na primeira vida... Aí nós estamos no meio do programa. O programa que eu estou falando é do pneu, da vida dele. Sim. A hora que ele se torna sucata. Por que ele não tem uma determinações finais? Existe sim a ANIP. A ANIP é a Associação Nacional da Indústria de Pneus. Hoje, por lei, você é obrigado a descartar o pneu de forma correta. Então a ANIP, ela tem postos de coleta de pneu de sucata para dar um destino certo para essa sucata. E esse destino, alguns exemplos aí que eu posso citar para vocês. Esse pneu, ele é moído numa máquina enorme e ele se torna um pó. Esse pó, ele é combustível. Aliás, o pneu é um combustível. Então esse combustível é usado em caldeiras, principalmente em caldeiras de cimenteiras, que demanda muita energia. Então o pneu uma das utilizações do pneu que vira sucata é virar combustível. Uma segunda utilização é em misturar com asfalto e ele se torna um composto junto com o asfalto para construção de estradas. E outra utilização que é menos popular, que é a contenção de encostas com pneus. Então existe, sim, inclusive por lei, você é obrigado a dar um destino adequado à sucata. E quem não cumpre a lei está sujeito a sanções, a multas, etc. Como nós dissemos no início, precisava de você por várias horas para você poder nos ensinar um pouquinho mais. Mas, infelizmente, nosso programa está terminando, estamos nos últimos segundos e eu queria que você deixasse uma mensagem aos nossos transportadores. Ok, eu acho que o pneu, como você frisou, né? O pneu ele pode se tornar um gasto excessivo e um gerador de lucro. Como se tornar o pneu um gerador de lucro? Cuidando bem dele. Então hoje, se você tem um custo por quilômetro de R$1 por quilômetro rodado, faça ações para que esse R$1 se torne 50 centavos. Como eu disse, existem várias oportunidades para isso. Cuide bem, porque o pneu que custa aí por volta de R$1.300, R$1.500 é um custo alto. Se você põe 20 pneus no caminhão, nós estamos falando em R$30 mil. 20 mil reais, 30 mil reais, 40 mil reais. Então são valores que se compara ao valor de um carro zero. Então, se cuidar bem dele, você estende a vida, teu custo cai e você põe mais dinheiro no bolso, ok? E estamos nós no final de mais um programa do Transportador. E essa é uma mensagem que o Guilherme está nos deixando para nós, para que nós possamos entender um pouquinho mais como usar o pneu e economizar o pneu e dele nós fazemos o resultado financeiro para que possamos comprar o próximo. O nosso boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado,
pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.